Olá, eu me chamo Paula Brown e nesse vídeo eu vou explicar um pouco como funciona a constelação, quais os tipos de constelação que existem, quais os temas que podem ser olhados através da constelação, para que você tenha um pouquinho mais de compreensão do que é essa tal de constelação sistêmica familiar. Então, a forma como eu trabalho, né, porque cada constelador trabalha do seu jeito, de forma individual são com bonecos fluviais. Eles são bonequinhos de EVA levinhos. E esse é o campo, né? Uma tigela com água. Então, na forma como eu trabalho individual, a gente vai conversar sobre o tema que você deseja olhar através da constelação, ou seja, trazer para o teu consciente o que inconscientemente você está honrando dentro do seu sistema ou da sua história. E aí, a gente monta o campo com você escolhendo quais os representantes da sua história, né? Então, eu vou pedir, escolha alguém para ser você, por exemplo. Escolha alguém para ser a sua mãe. Escolha alguém para ser o seu pai. E aí a gente vai observar essa dinâmica e eu vou trazer para o teu consciente, né, para o teu conhecimento, o que isso que está acontecendo aqui traz, né, por trás da sua dor, do que você deseja olhar, ressignificar na tua história. Essa constelação individual ela pode acontecer tanto de forma presencial quanto de forma online, onde você vai estar olhando de forma online o tempo todo para o seu campo e presencial também. Então ela não tem diferença nesse atendimento, tá? A constelação em grupo, com pessoas representando, ela também pode funcionar de forma online ou presencial. A diferença é que ao invés de ser essa galera simpática aqui, olhando, representando a tua história familiar, serão pessoas. E essas pessoas, sem saber o tema que está sendo constelado, porque eu não trabalho de forma aberta, então quando eu constelo um tema, você vai trazer a tua história, só eu vou saber, eu e você, e a gente vai buscando, pedindo para os representantes, né, aquelas pessoas que se colocaram disponíveis para estar participando dessa constelação, para eles irem entrando no campo e também vão se movimentar, vão seguir o movimento do corpo. Assim como os bonecos seguem o movimento, a constelação em grupo com pessoas também funciona assim. E aí eu explico somente para a pessoa que constela o que está sendo olhado, o que está trazendo, qual que é a história daquela família, o que você está honrando. Existe constelação com cavalos também, onde os cavalos entram no campo e representam a história do teu destino familiar. Eu não trabalho com cavalos ainda, trabalho com pessoas e com bonecos. E todas as constelações têm o mesmo efeito, assim como tem consteladores que trabalham com âncoras, onde vão se colocando papéis ou tecidos que representam certas pessoas do teu sistema, e a gente vai olhando essa dinâmica, sentindo, também funciona. A constelação é uma forma da gente trazer para o nosso consciente o que inconscientemente a gente está olhando dentro do destino familiar. E quais são os temas que eu posso estar olhando através da constelação? Todos, né? Então, se existe algo dentro de você que não está alinhado com o que você deseja para você, né? Então a gente pode constelar áreas da vida, como a nossa relação com a família, a nossa vida amorosa, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a nossa saúde, ou nós podemos também constelar situações específicas, né? Então, por exemplo, eu estou tendo uma dificuldade com o processo jurídico. O que está por trás desse processo que está prendendo ele? Então imagine que tudo que aconteceu no nosso sistema familiar, para que nós estivéssemos aqui, nos influencia de forma direta. Só que está dentro desse campo inconsciente. Então nós tomamos muitas decisões na nossa vida baseado naquilo que já foi experienciado pelo nosso sistema familiar ou por nós mesmos desde a concepção da barriga da mãe até aqui. Então essas memórias vão ficando armazenadas como uma forma de crença e de valor que vai definindo as nossas escolhas, mesmo que a gente não esteja consciente daquilo. Então a constelação, ela nos auxilia a trazer para o consciente o que inconscientemente nós estamos seguindo. É óbvio que a constelação não é um milagre do tipo, constelei, então não tenho mais nada para fazer.
Não, tem pessoas que às vezes a primeira coisa que elas vão fazer na vida vai ser uma constelação como uma terapia de autoconhecimento, né? Porque a constelação não é uma terapia porque ela não tem uma continuidade, mas ela é um trabalho terapêutico, porque ela nos permite olharmos para dentro, olharmos para nossa história, entendermos o nosso lugar. Então, mas ela não tem continuidade. Então, muitas vezes depois de uma constelação, eu vou até trazer uma orientação para a pessoa, se ela nunca fez terapia ou se ela tem acompanhamento com terapeuta, porque a constelação pode abrir muitos processos internos dentro de nós, né? Trazer memórias as quais a gente nem imaginava que estavam ali, guardadinhas nos guiando. Então, a gente precisa, às vezes, sim, de um auxílio, né, de um terapeuta, de um psicólogo, durante esse processo de autoconhecimento. Assim como tem pessoas que já vêm passando por esse processo, então a constelação, ela vem com uma cerejinha do bolo, ela vem traz aquela percepção, aquilo que estava faltando, ela expande a nossa percepção do nosso campo familiar, da nossa história. Então pode ser olhado qualquer coisa dentro da constelação, inclusive uma dificuldade com a sua data de nascimento, que pode estar honrando uma dor que você nem faz ideia, pode ser constelado seu nome, pode ser constelado uma emoção, né? Ai, Paula, eu tenho muito medo, eu sinto muita ansiedade. Então, tudo que de alguma forma você sentiu que gostaria de olhar pela constelação, ali tem algo sistêmico para ser olhado. Então, ela não tem uma restrição. A idade para constelar é recomendada a partir dos 16 anos. Mas até os 16 anos, quem pode constelar pelos filhos são os pais ou os tios, né? Tutores, também os pais tutores, né? Os pais adotivos. Eles têm essa responsabilidade, então eles podem constelar para aqueles que são menores, né? Na hierarquia. Nós não podemos constelar pelos nossos irmãos, porque senão nós nos colocamos maiores do que eles, nem pelos nossos pais ou antepassados, né? Que vieram antes deles. Porque senão a gente está querendo se colocar maior, como alguém que sabe o que é melhor para aqueles que vieram antes de nós. Então, cabe a nós olharmos para a nossa história por aqueles que estão abaixo de nós. Mas, por exemplo, dentro de um casamento, você pode estar olhando para a tua relação amorosa, para entender qual é a dinâmica oculta que está por trás disso. O que está te impedindo, às vezes, de estar fluindo, de estar com leveza nessa relação, tá? Então, a constelação ela não tem uma restrição no sentido do que ser olhado, tem essa restrição com a idade. O que escolher e como constelar, isso é muito de cada um. Tem pessoas que gostam muito do atendimento individual, porque a troca, a interação, através da conversa é muito maior. E em grupo a gente conversa menos e observa muito mais a dinâmica oculta que está acontecendo ali, que as pessoas vão trazer através dessa representação. E eu recomendo sempre após uma constelação que a gente espere pelo menos 21 dias, sem falar muito sobre a constelação, sem ficar contando para os outros, né? A não ser que a gente faça o acompanhamento com o terapeuta, queira partilhar com ele até para crescer, entender, senão guarda para si. Porque toda vez que a gente verbaliza, né, fica trazendo para o consciente, contando para alguém que a gente percebeu de uma constelação, a gente começa a limitar todo o processo que aconteceu dela. Porque a gente só percebe pelos 12% que a gente é consciente, ou seja, muito pouquinho. Então tem muito mais acontecendo por trás de uma constelação do que a gente realmente consegue captar de forma consciente. Então eu sempre peço uns 21 dias sem falar sobre a constelação, guardar para si, ter esse momento de você se reconectar. Até porque, segundo Bert Hellinger, que é o pai da constelação, ela tem uma duração de 10 anos na nossa vida. 10 anos é muito movimento, né, gente? Quanta coisa acontece em 10 anos. Então imagine que você faz uma constelação hoje e essa constelação ela perdura por 10 anos de movimento além de nós, né? Além desse consciente que somos nós, esse inconsciente coletivo ao qual nós pertencemos como família e até como humanidade. E eu recomendo, entre uma constelação e outra, de 3 a 6 meses. Não é recomendado ficar fazendo constelação com frequência, tipo, todo mês, toda semana, nem pensar. Porque a gente mexe muito com esse campo, a gente vai perceber, às vezes, até mudança nas pessoas à nossa volta, né? Nos nossos amigos, nos nossos familiares, até a gente percebe os pais, às vezes, tendo posturas diferentes de coisas que a gente nem imaginava. A constelação, ela age nesse campo inconsciente, né? Nesse não visível. Então, você começa a constelar com muita frequência, você começa a acessar muitos processos internos e pode não dar conta, né? Então, eu sempre recomendo que espere-se pelo menos uns 3 meses entre uma constelação e outra e não constelar o tempo todo.
Aí você me pergunta, mas Paula, eu tenho uma lista de coisas para constelar. Mas muitas vezes uma única constelação mexe com tantas áreas da nossa vida, traz tanto movimento para tantas áreas, que é importante a gente esperar esse processo dela se movimentar, né? E então esse resguardar do silêncio, esse tempo de constelação, aí você fala, Paulo, o que eu faço durante esse processo, né? Busca seu autoconhecimento, busca entender melhor as 3 leis sistêmicas, né? Pertencimento, hierarquia e lei do equilíbrio. Eu tenho até um vídeo falando um pouco mais sobre esse olhar da constelação, que é através dessas leis que a gente olha a constelação, e respeitar, né, buscar esse autoconhecimento através de várias outras formas, entendendo. Caso você opte por participar de um grupo de constelação, participar é sempre recomendado, porque a gente vai ressignificando e curando muitas coisas da nossa história, mesmo que a gente não esteja constelando. Então, quando a gente se coloca disponível a serviço do campo do outro, a gente também restaura alguma parte nossa ali. Sempre é uma troca mútua, é uma coisa muito bonita de ser vista. E a constelação nos ensina muito sobre não julgamento, né? A gente se colocar disponível para não julgar, porque a gente não sabe quais foram os calçados e nem as decisões que fizeram aquela pessoa ser daquele jeito, né? E eu digo isso do nosso sistema, até as pessoas à nossa volta, às vezes o nosso companheiro de vida. Então é muito fácil a gente julgar baseado naquilo que a gente traz do nosso sistema, mas a gente esquece que o outro sistema teve uma outra bagagem, uma outra história, um outro destino. Então a constelação nos fala muito sobre não julgar, sobre olhar com amor para tudo isso. E eu te convido a, se você sentiu no seu coração, para juntos olharmos com muito amor para a sua história, restaurarmos qualquer coisa que ficou aí mal resolvida lá atrás, no passado, para que você possa voltar para o seu lugar e seguir na vida com muita leveza. Porque sim, nós estamos aqui para sermos felizes e seguirmos na vida com leveza. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar para mim, que dentro do possível eu vou te responder, ou entre em contato. Muito obrigada!